Vamos pregar? Ou vamos ficar desfrutando? Ouça, hoje eu vim com um sentimento para cá. E eu falei, hoje eu só quero participar da mesa. Sabe quando você tem um sentimento que tem um canal aberto entre céu e terra e o trono só vai derramar? O trono só vai derramar hoje aqui. Já está derramando. O trono só vai continuar derramando. A medida, ouça, você vai receber na medida da sua fé. Que Deus conceda a você na medida da sua fé. Posso ouvir um amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos, capítulo 2. Quando a gente ouve o pregador falando, abre o livro de Atos, capítulo 2, ou 1, 8, né? Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. A gente, hoje vai ser forte. Eu espero que seja, mas eu acredito que a parte mais forte do culto é aquilo que ele recebe de nós, não aquilo que ele libera sobre nós. A igreja precisa entender que culto é dar a Ele em primeiro lugar. Você só tem motivos para dar. Você pode ter certeza que você que entrou aqui hoje só tem motivos para dar. E alguém pode rir com ironia e falar, não, é porque o Senhor não conhece a minha vida. Eu vou dizer para você que mesmo em qualquer circunstância, moribundo, pobre, cego e nu, você só tem motivos para dar. Porque dar não diz respeito ao quem você é ou ao que você tem. Dar diz respeito a quem Ele é. A quem Deus é. E uma palavra talvez defina o que eu estou dizendo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso dar a Ele, para alguns é uma dívida, para alguns é uma dádiva. Porque dar para Deus é uma representação de que você é aceito por Ele. Quando você oferta o seu coração, a sua oração, a sua devoção a Deus, é um sinal de que você tem acesso a Ele, porque ninguém dá nada a quem não tem acesso, e você tem acesso a Deus. Então a maior dádiva de um culto, a parte mais forte é quando a gente dá para Ele, não é quando a gente recebe. Amém? Por que você não deu um amém bem forte? Porque é mais gostoso receber, né? Por isso que a gente tem que dar. Porque para Deus também é mais gostoso receber. E eu prefiro que Ele esteja satisfeito mais do que a mim. Amém? Atos capítulo 2. Diz assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. O que veio do céu? Como de um vento impetuoso, e ele encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Versículo 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de quantos lugares? De todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como
os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, todos judeus como prosélitos, crenteses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, como os ouvimos falar as nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes o coração, e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Coloca a mão no teu coração, querido, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, da mesma maneira que o coração daqueles ouvintes foram compungidos e quebrantados, eu oro para que nessa manhã o efeito seja o mesmo. O teu Espírito possa promover, a começar de mim e em todos nós, um coração compungido e quebrantado. Que o teu Espírito faça aqui nessa manhã um rebuliço, faça um rebuliço, mas traga sobre nós a essência da intimidade com o teu Espírito e com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é para você ser um cristão? Você está em uma igreja cristã, inserido no contexto do cristianismo. Você precisa ao menos saber o que é que você está fazendo aqui, né? Ou como naturalmente se acontece hoje, todo mundo é levado pela onda da moda e da ignorância. O que todo mundo está fazendo, vamos fazer também. Ou será que você sabe o que é ser um cristão? Claro que na originalidade da palavra e na sua expressão exata, ser cristão é ser um imitador de Cristo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, alguém que vai refletir quem Ele é. Posso ouvir um amém? Essa é a base daquilo que eu e você somos quando fomos salvos pelo Espírito Santo. O que eu e você nos tornamos quando o Espírito operou em mim e em você a salvação. Mas como todo ser humano tem uma mente escapista em tudo, nós recebemos a salvação e não nos interessamos em saber qual é a nossa parte do contrato. Então, se eu falar aqui, nós estávamos indo para o inferno e todos nós fomos salvos da ira vindoura pelo Espírito, aleluia, glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Mas nós nos excusamos de saber qual é a nossa parte do contrato. Porque a nossa parte também precisa ser evidente, que é agora ser chamado de cristão e carregar o encargo, peso, nos nossos ombros de se tornar um representante de Cristo. Se existe um encargo mais pesado nessa terra, eu não conheço.
Ser um presidente de um país, eu não gostaria nem de estar na pele dele. Mas ser um representante do governador do mundo, o lombo tem que ser grosso, meu amigo. Ser um representante da estirpe de autoridade maior do universo, um representante da pessoa de Jesus Cristo, ou seja, imitá-lo em suas obras, andar como ele andou, viver como ele viveu, e se preciso for morrer como ele morreu. Ah não, eu não tenho tempo para entender, pastor, eu não estou entendendo isso direito. E ouça, o espírito da ignorância que rege com uma mão forte do Deus desse século, ele trabalha como em 2 Coríntios 4:4, promovendo cegueira aos incrédulos, na mão de Satanás, o governante do império do mundo, tem uma ferramenta chamada cegueira. E ele não se importa que você, como cristão, entenda sobre a salvação. Ah, foi salvo. Não tem como. Se Jesus escolheu você e foi te dada a salvação, não tem o que fazer. Então ele não pode lutar contra o seu entendimento acerca da salvação, mas ele luta arduamente para que você não se interesse em entender acerca do seu comportamento a partir daí. É uma luta. Enquanto eu estou pregando agora mesmo, vem sempre, parece que entra uma dispersão, e parece que o apóstolo está falando, e é assim ou não é? Parece que vem aquela sonolência, aquela dispersão, não estou conseguindo entender o que ele está falando. Você não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês percebem isso? Quando está pregando, nossa, meu Deus, não estou entendendo. Ai meu Deus, deixei as coisas lá em casa por fazer. Quando eu sair daqui, nossa, se bate um sono, bate um cansaço. Onde não tem dor, começa a dar. Ai meu Deus, senti uma fisgada na perna. Aí a pessoa começa a olhar, reparar um no outro, falar, olha o brinquinho do Smile, está brilhante. Você acha que eu ia perder essa, gente? Nós estamos falando de sacerdócio, o bicho era com 2 brinquinhos na orelha. Não ia perder. E a gente começa a se dispersar, olhar um para o outro, reparar um no outro. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual para que você não entenda a sua parte do contrato. O que é que eu devo fazer? Só que agora eu vou desvendar um mistério que vai despertar um interesse em você. Um interesse, você fala, não, peraí, eu quero conhecer a outra parte. Eu quero ver o outro lado da moeda. Por quê? Porque todas as bênçãos espirituais, toda a recompensa espiritual está do outro lado do contrato, está a partir do seu comportamento de cristão. Ouça, o lado do contrato de Deus na salvação, ele já pagou, lá na cruz, está aqui. Foi salvo? Está pago. Mas agora do lado do contrato em que você e eu precisamos praticar, existe riqueza de sabedoria, de revelação, de entendimento, de clareza, de prosperidade, de todas as esferas de glória de Deus, está no outro lado. É quando você começa a desfrutar das coisas espirituais. Está entendendo por que tem crente que não desfruta de nada? O máximo que ele desfruta é da música que toca no domingo, é o máximo. Mas ele não consegue ter uma revelação bíblica. Por que você lê a Bíblia e você não consegue entender? Meu Deus, parece que é um livro estranho. Sabe por quê, querido? Porque esse livro, ouça, Deus deu como um presente de sabedoria e revelação aos cristãos, não aos crentes. Então, ser somente evangélico e somente crer em Deus, mas não se responsabilizar com sua obra, não te dá direito de acessar as profundezas da sabedoria que está aqui. E você pode ler todos os dias, de capa a capa. E se Deus não presentear você com sabedoria e revelação, pode ler. Você sabia que esse livro aqui é a base de mais de 30 mil religiões do mundo? A Bíblia é a base de mais de 30 mil religiões do mundo. Tem como base a Bíblia. Por quê? Porque se você lê ela sem a interpretação do Espírito, ela vai sempre falar de você para você e trazer para você a interpretação que você quiser. Então você pode ler e interpretar do jeito que você quiser. Você pode até criar a partir dela uma religião para você. Não, eu creio assim,
Por quê? Porque eu tenho uma base bíblica. E você vai criando para você ideologias, ouça, que não condiz com o comportamento de Jesus Cristo. Apóstolo, como eu faço para me proteger dessas ideologias? Olha na cara de Jesus. Se não tiver nele, o que está aqui foi só uma base para uma ideologia pagã. É o que hoje a nossa geração que mais tem, é isso. O nego pega base bíblica até para criar profissão. Pessoas pegam a base bíblica para fazer tudo. Não, mas está na Bíblia. Por quê? Porque as pessoas acham que se falar está na Bíblia tem respaldo. Irmão, só para burro. Só para gente burra. Que se falar está na Bíblia tem respaldo. Porque para gente inteligente vai falar não, está na Bíblia, mas eu tenho que ver em Cristo. Se tiver na Bíblia, mas não tiver em Cristo, não faz sentido não. Então, em nome de Jesus, espírito da ignorância vai ser esquartejado em 1000 pedaços aqui. Porque Deus quer trazer para você nessa manhã entendimento. Então, olha a visão, que eu não quero saber da sua visão, eu quero saber da visão de Jesus. Não, mas a minha visão é essa, a sua visão não me interessa, eu quero saber qual é a visão de Jesus. Se for a visão do Cristo estiver nas Escrituras, vou nadar de braçada nela. Mas tem uma questão. Por que tem líderes na igreja? Por que Deus levanta ministros, pastores? Porque eles se interessam em assumir o comportamento do cristianismo, se dedicar às Escrituras, e Deus dá para eles revelação. Mas isso não é a função dos pastores, queridos, isso é a função dos filhos. Assumir o comportamento de cristão e receber de Deus a dádiva da revelação não é função dos pastores, é função dos filhos. Alguém aqui tem convicção de que é um filho de Deus? Levante a sua mão. Se tem convicção, vamos mostrar aos anjos e aos demônios assim. Se você tem convicção no seu coração, humilha, levanta a mão assim, ainda dá um tchauzinho. As mulheres, dá aquele beijinho assim. E os homens, mete um estilo. Aí. Então, os filhos têm a responsabilidade de reproduzir a identidade do pai. Alguém está entendendo? Por isso que quando Jesus veio, Jesus falou assim, ó, eu não faço nada que eu não vejo o meu pai fazer, ouça. Eu não falo nada que eu não ouço do meu pai. Todo comportamento de Jesus, repita comigo, diga, é a expressão exata de Deus. Então, tornar-se um cristão imitador de Cristo nos traz a mesma responsabilidade. Olhar para Deus e imitá-lo. Apóstolo, e como é que eu vou fazer o que o pai faz? Eu vou ouvir o que o pai falou. Fácil. Capítulo 14, versículo 6 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Ouça, cristão, ouça, cristão. Ninguém vai ao Pai, se não tiver o modelo que sou eu. Que coisa linda. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, é muito lindo isso. Cristianismo. Então tá, eu quero ouvir o Pai. Eu quero ver o Pai. Mas então primeiro eu tenho que assumir o molde do Filho. Porque ninguém vai ao Pai. Alguém está entendendo, não? Eu estou sendo bem explicativo, né? Precisa ficar claro que se você não tiver um comportamento de cristão, não adianta você ficar pedindo para Deus. Pai, Deus, eu quero te ver, Deus, eu quero ir, Deus, eu quero ir. Deus está falando, tá bom, mas tem uma porta que você precisa entrar por ela. Aquele que disse, eu sou a porta das ovelhas, tem que passar pela porta lá. Aí o cara vive a vida imoral do jeito que ele quer, mente para todo mundo, engana todo mundo, olha para a intimidade de todo mundo, vive uma vida imoral,
mentirosa. Aí chega na igreja e fala: pai, eu quero ser usado por ti. Aí o pai fala: mas primeiro tem uma cinta, uma vara desse tamanho para nós conversar. Pai, pode me usar. E Deus fala: eu vou usar, mas eu vou usar você com a bucha para lavar primeiro. Por quê? Porque tem um modelo. Ouça, Jesus é o padrão que o Pai colocou para acessá-lo. Não entendeu? Vou repetir. Jesus é o padrão que o Pai colocou para acessá-lo. Deus não vai permitir que qualquer um, de qualquer jeito, desfrute da mesma porção que alguns estão pagando preço para desfrutar. Tenha santa paciência. O cara está jejuando, orando, acordando de madrugada, buscando revelação. Aí vem um preguiçoso, pançudo, que não ora, não lê a Bíblia, não jejua, aí desfruta da mesma coisa? Claro que não, irmão. Tem uma régua, tem um modelo, um molde que Deus colocou. E tem nome, é uma pessoa, é um modelo, é lindo. E é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Acabou. Aleluia. Alguns, ao invés de bater palma, era para estar fazendo assim: puxa vida, achei que era só pedir, estava tudo certo. Não é. Precisa adequar-se no comportamento. E hoje, exatamente hoje, nós estamos encerrando 40 dias de jejum. Entregamos o jejum hoje ao Senhor Jesus. Todos os pastores e os missionários, toda a equipe ministerial jejuou durante 40 dias e está entregando hoje o jejum. E exatamente hoje comemora-se o dia de Pentecostes, dia 5 de junho hoje. E o dia de Pentecostes é um marco na história do cristianismo, ouça, mas também é um marco para a história do povo de Israel. É uma data marcante e talvez tem três representações poderosas para um judeu, que é a festa de Pentecostes, festa de tabernáculos e a Páscoa. É o maior marco da história do povo de Israel, foi estabelecido com as festas. E exatamente hoje, para o cristianismo, é a data, o Pentecoste. Quando fala de Pentecoste, você lembra do quê? Que nós lemos aqui, me ajuda. A descida do quê? Por isso é um marco para o cristianismo. E algumas vertentes do cristianismo chamado de pentecostalismo. É um marco para a história de todo aquele que é chamado de cristão. Porém, eu vou explicar para você um pouco da instituição da festa do Pentecostes, para você entender o que Deus está ministrando aqui nessa manhã, para que você possa entender. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus estabelece o que lá? Qual é a festa? Me ajudem, vocês são inteligentes, vamos lá. A Páscoa. Só não precisa ter vergonha, fala, tá? Deus estabeleceu a Páscoa para a saída do Egito. Quando eles saem do Egito, 50 dias depois do êxodo, da saída do Egito, eles param no Sinai, um monte aonde Moisés sobe, e Deus dá para aquele povo a coisa mais importante da vida deles. Deus dar-se a conhecer ao povo. Deus dá para o povo as leis e os mandamentos. Quando Moisés desce com as pedras, aquele dia torna-se um memorial para o povo de Deus. Por quê? Porque é o dia que o povo recebeu a palavra de Deus como um presente. Olha que coisa forte. Até então, o povo de Israel só tinha um tipo de cultura trabalhista. A única coisa que eles sabiam fazer, aliás, os que preservaram, mas aquele povo, a única coisa que eles sabiam fazer era amassar barro. Eles ficaram 400 anos aprendendo a fazer isso aqui, eles eram escravos, certo?
E quando eles saem do Egito, eles levam o rebanho, e a hereditariedade da herança, da profissão, a única coisa que eles tinham na profissão da cultura hebraica era pastorear. Eles eram pastores de ovelha. Então, durante muitos anos, a maior expressão do povo de Israel é porque eles eram pastores. Eles só sabiam fazer isso. No Egito, a maioria deles trabalhavam com isso. Tanto que os pastores eram vistos como um povo rejeitado pelos egípcios. Os egípcios detestavam pastores de ovelha. E o povo de Israel sofria muito por isso, porque eles tinham recebido essa herança trabalhista de geração em geração. Quando eles estão no Egito, a única coisa que eles sabem fazer é pastorear, cuidar de ovelha. Quando eles entram na terra prometida, eles tomam um povo chamado os cananeus. Os cananeus, eles eram agricultores. E os cananeus plantavam e colhiam. O povo de Israel se aculturando, tomando aquela posse, vai aprendendo a agricultura com eles. E Deus estabelece uma ordem a partir dali e diz assim, ó, no dia da Páscoa, vai celebrar a Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, ou seja, 7 semanas, 7 semanas, exatamente, 70 vezes 7, o dia imediato do sábado, que vai dar 50, quanto que dá 70? 7 vezes 7 dá quanto? 7 vezes 7? Ah, também já tinha dado a dica aqui. Fica moleza. Olha o smile, 49. Dá 49, só que dá num sábado. E Levítico, esqueci. Levítico 23 diz: no dia imediato do sábado, vocês vão pegar os primeiros frutos da colheita e vocês vão trazer no próximo dia do 49, que é o número 50. Vocês vão trazer as ofertas de primícias. Todo o primeiro fruto da colheita vocês vão trazer ao Senhor. Então a festa que foi estabelecida a partir do Êxodo, que era o recebimento da lei, passou a chamar-se, não era festa de Pentecostes, era festa de primícias, ou festa da colheita. Não chamava-se Pentecoste. Então, todos os anos, eles celebravam a Páscoa, contavam 49 dias, e no dia imediato, depois de 7 semanas, como fala 50? 50º? 50º? 50º dia. Meu Deus, eu estou metendo o Cauê aqui, hein, Cauê? Você acha que é só você que fala bonito? No 50º dia, eles celebravam, entregando ao Senhor as suas primícias, e celebravam a Deus, porque Deus tinha dado para eles uma colheita. Presta atenção. E até hoje, o judeu, quando celebra aquilo que hoje nós chamamos de Pentecostes, eles pegam a Torá, e eles vão para as ruas, e eles dançam com a Torá, e eles entregam as suas primícias, e eles celebram a Deus por ter dado a palavra para eles, por serem eles o portador da voz de Deus. Como é forte, gente. Pega no seu espírito, porque isso é poderoso. Aproximadamente 331 anos antes de Cristo, o Império Grego assume o controle e o governo da maior parte do mundo. E ele vai popularizando as nações com a língua grega. Então eles pegam a palavra original para colheita e primícias e traduz na língua grega para quinquagésimo, que em grego quer dizer Pentecostes. Então a palavra Pentecostes significa 50 dias depois.
Foi uma tradução da língua que trouxe o nome da festa, preste atenção, que era a festa de primícia, para celebrar os frutos e celebrar a palavra. Eles trouxeram o nome simplesmente para 50 dias depois, ok. Aí vai lá, segura. Jesus Cristo vem, morre, ressuscita no dia da ressurreição. Ele ressuscita no dia de Páscoa. No dia da ressurreição, a seguir a Páscoa, ouça, preste atenção nisso. Jesus aparece na terra durante quantos dias, alguém sabe? Estou ajudando aqui, hein? Durante 40 dias, Jesus faz aparições na terra. E no 50º dia, vou inventar, todo mundo entendeu? 40 dias depois da sua ressurreição, ele aparece publicamente na frente de mais de 500 irmãos, e Jesus é acesso ao céu. É o dia da ascensão de Cristo, é o dia que ele é elevado aos céus na frente de todos os irmãos. Quando Jesus é elevado aos céus, ele dá uma ordem aos discípulos, ele fala assim: olha, agora vocês permaneçam em Jerusalém orando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Naquele dia, no dia 40, eles vão para o cenáculo e eles ficam lá orando e buscando a Deus. E no 50º dia, quando dá 50, no dia da festa da colheita, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ai meu Deus do céu, desce. E sabe o que é que o Espírito Santo celebra quando ele desce? Nós lemos no capítulo 2 e o versículo 37 em diante. Ele celebra os primeiros frutos da igreja. Mais de 3.000 almas se renderam ao cristianismo. Ou seja, a festa das primícias foi celebrada pelo cristianismo. Quando o Espírito Santo desce, ele lambe a lenha seca. Então o Pentecostes, pro cristianismo, ficou marcado pela descida do Espírito Santo, amém? Mas, se você olhar para a totalidade dessa festa, ela é marcada por 3 celebrações. Ela é marcada pela celebração da palavra, pela celebração da colheita e pela celebração do Espírito. Tá pegando ou não? E nós, como gentios, que fomos enxertados no cristianismo, temos que aprender, irmão, que o Antigo Testamento não foi descartado da palavra de Deus. O Antigo Testamento ainda é a palavra de Deus. Só que a Bíblia diz que o Antigo Testamento, a antiga aliança, ela é a sombra das coisas que haveriam de vir. Ou seja, então toda a antiga aliança, ouça, precisa representar a pessoa de Jesus Cristo, que é a nova aliança com Deus. Posso ouvir um amém? E as festas? E as leis? Apóstolo, e aí? A gente tem que praticar a lei, viver pela graça? Como que funciona? A graça aboliu a lei? A graça agora nos dá a liberdade para fazer o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. A gente não precisa cumprir mais nada, porque nós estamos na graça. Aleluia. Se fosse assim, para ser sincero, se fosse assim eu nem queria. Se a graça promovesse para mim o direito de fazer o que eu quisesse, eu ia arrumar alguma coisa para me submeter, menos o cristianismo, porque não teria graça nenhuma ter um Senhor sem poder servi-lo em obediência. O cristianismo é a graça, eu faço o que eu quiser. Não é. Cristianismo é a legalidade que Deus te dá para entender a essência da lei e praticá-la em santidade. Isso é graça. Graça é um farol que Deus põe na nossa vida. Deixa eu revelar para você a essência das coisas. Aí você começa a praticar, não mais por imposição, mas agora por honra e obediência. Isso é graça, irmão.
Graça é um peso de responsabilidade que nos é dada, de falar assim: agora não vai ser imposto que você cumpra por lei, agora te é imposto que você cumpra por graça. Está entendendo? É um peso de responsabilidade que me faz ir para as Escrituras, esquadrinhar a antiga aliança, traduzir ela para o comportamento de Cristo e vivê-la. Porque Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, Ele nos mostra como deve ser celebrado esse dia, o dia de Pentecostes. Como deve ser celebrado esse dia. Por quê? Porque para mim a essência da festa de Pentecostes é celebrar a dádiva que Deus nos deu, de ter acesso à sua palavra. Celebrar a graça que Deus nos deu, pelo sustento e o pão de cada dia. E celebrar a graça que Ele nos deu, de sermos cheios do Espírito Santo, até a volta do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Isso é Pentecostes. Mas a gente se adequa mais ao dia de Pentecostes. A gente lê Atos capítulo 1, 8 e pula, dança e canta e sai cheio do Espírito Santo e volta para casa praticando os mesmos pecados, vivendo a mesma vida. Para mim isso não é Pentecostes, isso é emocionalismo. Porque o Pentecostes bíblico, o que aconteceu no dia de Pentecostes, trouxe conversão aos corações, trouxe conversão àqueles homens. E aqueles homens agora indagaram os apóstolos e falavam assim: ei, e agora o que eu vou fazer? Para mim, fruto de Pentecostes, eu nem consegui ir embora aqui com as pessoas nos afluindo, procurando os pastores e falando: pastor, e agora o que nós vamos fazer da nossa vida? Eu estou em pecado, eu não quero mais viver assim. Pastor, eu estou pecando, eu não quero mais viver uma vida imoral. Eu quero amar a Jesus de todo o meu coração. Eu quero amar a Deus com todas as minhas forças. Isso é Pentecostes. Porque quando o Espírito desce sobre a vida desses homens, a primeira coisa que eles fazem é procurar os apóstolos e questionar: e agora o que nós faremos? Tenha clareza do que o Espírito promove quando ele desce. Preste atenção. Presta atenção. O Espírito Santo não desce para promover chapaceira. Está entendendo? O Espírito Santo não desce para a gente ficar chapado. Ouça, o Espírito Santo desce para a gente entender as grandezas de Deus. Alguém está entendendo? Leia a Bíblia. O Espírito não desce para virar o giraia, virar o Kiko, mamãe querida. Essa fui longe. Ô Elton, essa eu fui longe, hein, Elton? Mamãe querida, meu coração por ti bate como um caroço de abacate. Só quem assistiu Chaves que sabe. O Espírito Santo não vem para isso. Porque ele não é palhaço. Eu posso fazer palhaçada aqui, o Espírito Santo não. Quando ele vem, todo mundo precisa ter clareza das grandezas de Deus. Entendeu não? Eu vou repetir. Quando o Espírito vem, você precisa ter clareza das grandezas de Deus. E você vai ficar extasiado, maravilhado. E Deus reúne todas as nações debaixo da terra. Olha que absurdo. Todas as nações do mundo Ele reúne em Jerusalém, prepara o cenário. Ele envia o Espírito Santo. Os homens que começam a orar em outras línguas, começam a orar em línguas de interpretação. E todos os homens que ouvem,
começam a ouvir em sua própria língua. E o que é que eles ouvem? Lê para mim no versículo de número 11. Olha o que diz. Tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes, como os ouvimos em nossas próprias línguas falar o quê? Então, peraí, eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou falar da sua vida. Eis que Deus vai te dar uma casa, vai te dar um carro, vai te prosperando. Para com isso! Quando o Espírito Santo vem, ele vai falar: Deus está sentado em um alto e sublime trono, rodeado de querubins e serafins. Na sua boca sai uma espada afiada. Ele está vestido com um manto de sangue. Ai, meu Deus! Ei, na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Rei da glória. Essas são as grandezas de Deus. Eu não quero saber do Espírito Santo ficar falando da minha vida. Cara, eu quero que o Espírito Santo fale de Jesus para mim. E o questionamento, o enigma vai sendo decifrado a partir da palavra que no livro de João, capítulo 16, Jesus fala: o Espírito Santo, ele vos fará lembrar das minhas palavras. A gente acha que o Espírito Santo é um bobo. Eis que Deus está te livrando da morte. É lógico que Ele está livrando a gente da morte todo dia. Não se preocupe, irmão, Deus vai te abençoar, irmão. É óbvio que Deus vai abençoar. Eu vejo um caixão fechado e Deus fechando o caixão. Você acha que isso é o Espírito Santo? É, Fábio, o Espírito Santo? Que Espírito Sanzinho, pequenininho. Pelo amor de Deus. O Espírito Santo nos leva até Jesus, para que nós possamos ter acesso ao Pai. Ouço, igreja do Senhor Jesus, na minha geração, e eu vou fazer aqui uma denúncia. O nosso amigo, o Espírito Santo, deu um passo para trás, somente porque estava sendo mal interpretado. Eu não posso vir, porque quando eu vou, eles ficam achando que eu vou abençoar eles. Eles ficam achando que eu vou falar da vida deles. Eu quero ir para todo mundo ver Jesus. Eu quero descer para todo mundo ter os olhos abertos e ter a revelação da glória de Deus, que é Cristo ressurreto. E ele diz: eu não posso ir. E a gente canta no culto, o Espírito vem, e ele fala: não posso, se vocês não entenderem o que eu vou fazer, eu não posso ir. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Se você não entender qual é o meu papel, eu não posso ir, você vai me interpretar diferente. Se você não entender qual é a minha função, eu não posso ir, você vai esperar de mim algo que eu não posso dar. Irmão, presta atenção numa coisa muito séria. Se tem algo que o Pai protege, é a função do Espírito. A ponto de dizer: peca contra o Pai, peca contra o Filho, fala o que você quiser, ninguém se ofenda, mas não ofenda o meu Espírito. Não ofenda a função do Espírito Santo. Não ofenda a função do Espírito Santo. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Ouça, não. E quando Jesus disse isso, aquele que pecar contra o Espírito não tem perdão. Por quê? Como assim, se a gente pecar contra o Espírito não tem perdão? Cara, a questão é simples de entender. É que
A função do Espírito Santo é revelar a Cristo. Se você peca contra o Espírito, ele não tem como te revelar o Cristo. E se ele não te revela o Cristo, o que será de você? Sem a revelação do Cristo, o que será de você? Sem a revelação da salvação e da graça, o que será de você? Talvez você já se perguntou milhares de vezes: o que é o pecado contra o Espírito Santo? É isso. Quando você peca contra o Espírito, você o inibe de cumprir a função dele. A função dele é revelar a Cristo. E sem a revelação de Cristo, você está perdido. Alguém está entendendo? O Espírito Santo me ajuda, Ele ajuda. E aí, o Espírito Santo cura. Ele liberta. O Espírito Santo abre uma porta. O Espírito Santo faz um milagre. Tudo isso para revelar uma face de Jesus. Então ouça. Você está doente, Ele vai e cura, para revelar a misericórdia de Jesus. Você está cativo, escravo, Ele vai e te liberta. Para quê? Para revelar o poder de Jesus. Alguém está entendendo, não? Aí você está desesperado, passando necessidade, precisa de uma provisão, Ele envia um corvo, supre a sua provisão. Para quê? Para revelar a misericórdia, a compaixão de Jesus. Todo milagre, presta atenção, querido, por favor, entenda isso. Todo milagre, toda provisão de Deus na sua vida, que não evidencia Jesus, está entristecendo o Espírito. Se Jesus faz um milagre na sua vida, você precisa ir na face de Jesus. Fala: Jesus, obrigado pela sua compaixão. Tudo que o Espírito faz, Ele faz para engrandecer o Filho. E Ele parou de fazer. Por quê? Você é ousado em dizer: pode me taxar como louco, mas eu sinto o Espírito Santo triste. Cara, eu vou para as pessoas ficar tirando foto? Eu vou para as pessoas ficar fazendo direto? Eu vou para ser instrumento de exibicionismo? Não. E quando Ele para de vir, a gente começa a promover espetáculos, lindos cenários, lindas músicas, lindas vozes, lindas produções, para tentar substituir a ausência dEle. Ouça, Ele está voltando. E vai ser perigoso. Porque Ele vai chegar e vai destruir o cenário dos espetáculos. Pá! Medite, pense, você vai ter que concordar com isso. Ele parou de vir em alguns ambientes, porque a gente não entende qual é a função dele. Mas hoje nós estamos preparando a casa de novo, para que Ele possa se sentir à vontade de novo, e Ele possa começar a vir de novo, e começar a revelar Jesus de novo, e a gente ficar mais apaixonado de novo, e a gente começar a celebrar Pentecostes de novo, e a gente começar a celebrar a palavra de novo, a celebrar a colheita de novo, a celebrar o Espírito de novo. Aleluia! Ouça, sem o Espírito, desculpa, presta atenção, sem a palavra, sem gratidão e sem o Espírito, você jamais terá um comportamento no cristianismo.
Não, apóstolo, mas eu frequento a igreja tal. Ai, que lindo. Leva eu para lá também, para ver se eu não preciso mais ler a Bíblia, orar e virar santo. Se você não estiver apegado na palavra, na gratidão e no Espírito, você não vai ter o seu comportamento adequado ao cristianismo, jamais, jamais. A palavra vai revelar para você os preceitos e os comportamentos de Deus. A gratidão vai promover uma fonte, um canal limpo diante de Deus para que Ele possa te acessar. Ouça. E o Espírito vai atear fogo, vida, fervor em tudo aquilo que você está vivendo. Está entendendo? Se você não tiver apegado na palavra, irmão, lendo a Bíblia todo dia, buscando todo dia, escrevendo ela, rabiscando ela todo dia, lendo todo dia, resumindo todo dia, buscando todo dia. E se você não tiver uma expressão de gratidão, dizimando ao Senhor, primiciando ao Senhor, ofertando ao Senhor, dando uma oferta ao pobre, ao necessitado, cuidando de alguém que precisa, expressando a sua gratidão a Deus, fala assim: Deus, o Senhor me deu um salário, Deus, o Senhor me deu um salário, essa é a minha colheita, Deus, eu estou colhendo um salário, porque eu trabalho miserável? Não, é porque Deus te dá fôlego de vida todo dia, para você levantar da cama, para você ter punho, para você ter cabeça, levantar da cama e trabalhar, e no final do mês Deus te dá o seu salário, e o mínimo que Ele espera é que o teu coração tenha gratidão, porque Deus não precisa do seu dinheiro, Ele só quer um comportamento de gratidão. Então você dizima porque você é grato, não é porque você vai repreender o devorador. Então você dizima porque você é fiel. Você oferta, você dá uma comida para um pobre. Agora, a gente lê a Bíblia, ora, e como eu sempre digo aqui, pula o mendigo que está na porta de casa. Hã? Como é que você vai ter um comportamento de cristão sem generosidade, se tudo que Jesus fez foi dar até a própria vida? Eu descobri que esses 3 pilares que representam a festa de Pentecostes são os pilares que moldam o comportamento do cristão hoje. Alguém está entendendo ou não? A palavra, a gratidão e o... Vocês não entenderam, eu vou pregar tudo de novo. A palavra, a gratidão e o Espírito Santo. Porque a festa de Pentecostes celebra no princípio a instituição da palavra, a celebração das colheitas e agora derramamento do Espírito. Estou sendo redundante porque precisa ficar claro para nós. Aí a gente vai cantar: Espírito desce como fogo. Ele fala: eu vou com todo prazer. Eu vou e vai ficar todo mundo babado de paixão. Todo mundo vendo Jesus, todo mundo se apaixonando por Ele, todo mundo tendo suficiência na presença. Irmão, deixa eu rasgar o meu coração para você aqui. Nós precisamos tornar verdade tudo aquilo que a gente canta. Nós precisamos tornar verdade quando a gente canta: tu és suficiente. O Espírito Santo fala: cara, eu quero ir com fogo para fazer isso ser verdade para você. E a gente canta: eu estou com fome. E o Espírito: cara, eu quero ir com fogo para fazer isso ser verdade para você. Para você fechar os seus olhos, abrir o teu coração. Se coloque em pé no seu lugar, querido. Levante as suas mãos e diga: Espírito, vem. Revela Jesus para mim. Incendeia, Santo Espírito, desce como fogo,
Espírito desce como fogo. Ouça. Eu já disse isso aqui. A função do fogo é arder e iluminar. Eu não acredito em Pentecostes que você pula, rola, baba, vai embora e do mesmo jeito. Isso aí o show de stand-up faz a mesma coisa. Eu acredito em derramamento do Espírito Santo. Que você bate no peito e fala assim: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um servo melhor. Agora eu vou dizer para você, para mim, qual é o ápice do derramamento do Espírito Santo. Talvez você nunca entendeu assim, mas eu vou dizer. O ápice do derramamento do Espírito Santo, para mim, é isso aqui, ó. É quando você se desarma e começa a sentir fome. Para mim, o ápice do derramamento, pastores, ouçam isso. O ápice do derramamento do Espírito Santo é quando você vai para sua casa e tudo que você quer é ir para o quarto, colocar um louvor e chamar por Ele. O ápice é isso, cara. O derramamento do Espírito Santo, ele vem e ele não fica assim: nossa, não vejo a hora de acabar esse culto. Não. O ápice do derramamento do Espírito Santo é quando você está no ambiente e você fala: cara, não acaba esse culto não, vamos ficar aqui. Ai, por favor, vamos ficar aqui até amanhã. É quando você quer ir para sua casa e você fala: cara, chega em casa, eu não quero assistir Netflix. Eu quero assistir Celtiflix. Eu quero me conectar no céu, colocar uma série de Mateus, Marcos, Lucas e João e ficar orando em línguas e meditando na palavra. Esse é o derramamento que eu estou esperando, querido. O derramamento do Espírito Santo que eu estou esperando, que eu estou provocando. Os pastores estão jejuando, nós estamos orando. O derramamento do Espírito que eu estou clamando e ansiando é esse. É o que você vai se prostrar no chão aí em choro de arrependimento. Levantar, olhar na cara da tua esposa e falar: me perdoa por tudo. E ela: perdoa pelo quê? Por nada, mas eu estou pedindo perdão. Não, mas o que você fez? Não sei nem o que eu fiz, mas me perdoa. Você começa a pedir perdão para todo mundo. Me perdoa, você me perdoa, me perdoa, me perdoa. Quebrantamento. E depois você vai para casa apaixonado. E aquela música, cadê E aquela música começa a se tornar verdade. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, e no meio da noite eu levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, e no meio da noite levanto. Aí alguém chega nesse meio termo e fala assim: ó, tá dando tudo errado. Eu falei: eu não quero saber de nada. Olha, o médico deu uma notícia negativa, o problema é dele, eu não quero saber de nada. Ó, mas a crise está chegando. O que é que crise? Eu não quero saber de crise. Ó, mas cuidado com o anticristo. Eu lá quero saber de anticristo. Ó, mas deixa eu quieto no meu canto, eu estou apaixonado. Ah, mas o namorado deixou. Ah, ele que vá com Deus. CD da Roberta Miranda. Tchau. Ah, mas a família está com problema, mas eu estou com Jesus. E a vida muda. Ah, mas cadê aquela depressão? Deu o quê? Deu o quê? Só se deu pressão na cabeça do diabo, porque eu estou apaixonado. Isso para mim é o derramamento do Espírito Santo. Que fique bem claro aqui,
que se o Espírito de Deus se derramar, todo mundo vai ficar abobalhado, apaixonado, amante da presença, santos e fiéis a Deus. Posso ouvir um amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Feche os seus olhos e comece a falar com Ele. Faça uma oração a Jesus. Comece a orar, comece a falar com Jesus. Comece a falar com Jesus. Eu vou dar esses próximos minutos para você fechar os teus olhos e pôr essa palavra em prática. Será que você pode celebrar a palavra de Deus aí? Será que você pode ser grato a Deus pela sua colheita todos os dias? Será que você pode celebrar o Espírito? Vamos celebrar Pentecostes aqui. Comece a agradecer a Deus pela palavra. Agradeça a Deus pela sua colheita. Agradeça a Deus pelo Espírito. Vamos. Celebre a palavra de Deus. Se comprometa a ler mais a palavra de Deus. Comece a celebrar a colheita. Celebre o Espírito. Vamos. Faz morada em nós, e faz morada.